Muito bem, pessoal. Feliz quarta-feira. Não sei o que essas pessoas estavam pensando. Eu realmente não sei o que eles pensaram. Acho que eles pensaram que Charlie Kirk seria assassinado. Eles o enterrariam rapidinho com um kippah e depois convenceriam o mundo de que ele era, na verdade, melhor amigo de Ben Shapiro e Josh Hammer. Ele nem sequer conhecia Candace Owens. Suas últimas palavras antes de morrer foram: honrem o sábado e comprem o livro de Josh Hammer. Sim. E também ele tinha acabado de escrever esse Romeu e Julieta, uma carta para BBNet e Yahoo. Eu sinto que esse era meio que o plano. Mas olha, até os melhores planos podem desmoronar. E posso dizer para vocês, esse aqui está desmoronando. É como uma avalanche de verdade que está vindo em direção ao lobby sionista, porque eles foram simplesmente descuidados nessas mentiras póstumas. Enfim, Megyn Kelly, ok, do nada, ela simplesmente apareceu e fez algo inesperado ao criticar essas pessoas. Na verdade, ela nem tentou criticar eles. Ela só disse a verdade. Ela apresentou uma prova em vídeo do que Charlie disse para Tucker nos bastidores do Student Action Summit em julho. Nós vamos chegar nisso também. Vocês se lembram de como todo mundo surtou quando eu contei a verdade sobre quanto tempo normalmente leva para os eventos da Turning Point USA serem organizados no campus? Bem, eu sempre disse que quando eles surtam, isso é uma pista. E agora eu sei porque eles estão meio que surtando. E eu vou contar pra vocês. Então, bem-vindos de volta ao Candace. Ok, estou animada para hoje e para o resto da semana, porque temos algumas atualizações muito interessantes para vocês sobre o assassinato do Charlie Kirk. O assassinato que parece ter enlouquecido os sionistas. Eles não estão agindo normalmente. Todos podemos concordar, os sionistas não estão agindo normalmente. Eles estão em pânico. Tão em pânico que mandaram o Ben Shapiro aleatoriamente para a luz do dia. E isso, meus amigos, como eu disse, é uma jogada, ok? Cersei jamais enviaria Joffrey Lannister para a batalha, certo? E eles simplesmente fizeram isso. E ele mentiu na cara da Megyn Kelly. Mentir nunca é uma boa ideia, ponto final. Definitivamente, mentir na cara de uma mulher não é uma boa ideia. Com certeza. Pessoalmente, eu teria desaconselhado veementemente. Ok, se alguém me perguntasse isso é uma boa ideia, eu teria dito, sabe de uma coisa? Talvez seja melhor não fazer isso. Mas aconteceu. E é importante ressaltar aqui que isso não foi apenas um simples erro cometido por Ben. Certo, é sempre uma possibilidade que Ben tenha pensado que talvez estivesse nos bastidores e viu algo no Twitter. E alguém disse, a Candace acabou de dizer que a Erika Kirk assassinou o Charlie. E então ele sobe ao palco e repete a mesma coisa. Talvez tenha sido apenas um acidente. Altamente improvável, mas é claro, você precisa considerar essa possibilidade. Mas agora podemos confirmar que certamente não foi o caso. Isso não foi um simples erro porque, nos dias seguintes, ele não se retratou. Ele não modificou, ele não corrigiu. Ele tem uma plataforma, ele poderia simplesmente ter vindo a público e dito, eu errei nos detalhes. Não. Essa foi uma mentira premeditada e pós-meditada, com a intenção de chantagear moralmente Meghan para que ela decidisse, ali na hora, se iria se posicionar ao lado da malvada Candace, que estava acusando Erika Kirk de assassinar o próprio marido. E essa mentira saiu pela culatra de forma gloriosa. Aliás, eu acho que se fosse qualquer outra pessoa, se não fosse a Megyn Kelly sentada em frente ao Ben, a estratégia dele teria funcionado. Aquilo foi uma pressão alta, pressão dos pares. Acontece que ela é extremamente treinada para lidar com a mídia e não cedeu. Ok, ela parecia desconfortável, mas não se curvou à vontade dele. Ela meio que só seguiu em frente, falou algumas coisas sobre o Tucker, perguntou de novo, tipo, você tem certeza de que ela disse isso? E ele diz, sim. Sim, ela disse isso. E então ela descobriu, obviamente, que eu não disse isso. E na noite seguinte da turnê dela, durante uma sessão de perguntas e respostas, alguém chamado Josh se levantou e perguntou a ela sobre aquele momento. E aqui está o que Megyn Kelly disse. Oi, Megyn. Oi. Meu nome é Joshua. Minha pergunta é, durante uma parada recente, você teve Ben Shapiro como convidado e ele fez algumas afirmações sobre a Candace, dizendo que ela teria dito certas coisas online. E quando ele fez essas afirmações, você parecia visivelmente desconfortável porque sabia que não tinha ouvido aquilo e não podia verificar. Então, minha pergunta é,
Por que você pareceu tão desconfortável naquele momento e você pesquisou as afirmações que ele fez desde então? Obrigada por isso. Sim, então ele disse que a Candace estava afirmando que Erica Kirk estava por trás do assassinato de Charlie, o que eu não tinha ouvido, e fiquei surpresa porque parece algo que eu teria ouvido. É tão absurdo. E desde então descobri que isso não é verdade. A Candace não fez essa afirmação. E, na verdade, agora já vi vários trechos da Candace defendendo especificamente a Erica Kirk e dizendo que jamais faria uma afirmação dessas sobre a Erica e que ela, sabe, ela é aberta a outras pessoas do Turning Point. Isso é óbvio. Ela tem enfatizado esse ponto. Eu já tinha ouvido esse ponto. Mas ela tem defendido especificamente a Erica Kirk. E ela tem dito que não pensa isso da Erica. E, na verdade, se você ler os comentários dela, ela está sob pressão para comentar sobre a Erica. E até agora, pelo que vi, ela não fez isso. Então, obrigado por essa pergunta. E vou te dizer agora, a Megan não tinha terminado. E vou dizer o seguinte, mesmo que eu me afaste de uma situação, na verdade é a coisa mais desrespeitosa que você pode fazer com alguém que você diz ser amigo, ou pelo menos cordial. Eu nem consigo imaginar isso. Tipo, ei, você quer subir ao palco comigo? Eu realmente gosto de você. Estou em turnê e adoraria ter você no palco para uma conversa. E então essa pessoa começa a vir atrás de mim e questionar meu senso moral. Pense bem nisso. Isso simplesmente não é legal de jeito nenhum. Então eu fiquei realmente perplexo quando Dave Rubin se manifestou sobre o assunto. E ele chamou o que o Ben fez de tentar humilhar a Megan no próprio palco dela. Ele se referiu a isso quase como um ato de bravura. Ouça o que Dave Rubin tem a dizer. Tudo bem. Primeiramente, de novo, eu sei que acho que estou sendo um pouco condescendente com o Ben agora, mas ele merece. Não é fácil participar do programa de outra pessoa, principalmente quando não há plateia ao vivo e criticá-la. Mas não é nada fácil fazer isso quando se está diante de milhares de pessoas. Eu não sei quantas pessoas estão nesses shows, mas certamente são milhares. Pode incluir a mim também. Quando milhares de pessoas estão lá para ver a Megan e você precisa criticá-la um pouco, e ele fez isso de forma absolutamente respeitosa. E eu acho que ele fez isso da maneira correta. Olha, eu não me importo. Veja, dá pra perceber, eu realmente não quero falar sobre o Tucker. Eu não quero falar sobre esse tal de Nick, mas às vezes essas coisas caem na sua mesa e eu concordo com o Ben. Tenho um trabalho a fazer. Se eu não abordar às vezes coisas que não quero, então provavelmente não sou muito bom no meu trabalho e você deveria assistir a outro programa. Eu realmente não quero falar sobre a Candace. Nós fomos grandes amigos por muito tempo. Ela já veio jantar nesta casa. Ela adora frango à parmegiana. Posso confirmar que é verdade. Já jantei na casa dele e adoro frango à parmegiana. Comiam lá na casa dele. Tenho que admitir isso. Não vou fingir. Mas a outra parte do que ele está dizendo aqui, eu não sei o que acontece no seu sionismo, onde você fica só nesse assunto. E foi isso que aconteceu com Dave Rubin e por isso tive que parar de ser amigo dele. Ou ser amigo dele é como se eles simplesmente não soubessem o que realmente significa ser um bom amigo. Você não, quando é convidado para subir ao palco com alguém, prepara uma mentira, certo? Apresenta uma mentira para a pessoa e tenta pressioná-la na frente dos próprios fãs. É tipo, há 1 milhão de coisas que podem acontecer antes de chegar a esse ponto. Ela não o convidou para um debate. Ela o convidou para participar da turnê dela e, sabe, para apresentá-lo ao público dela e ter uma conversa sobre seus valores. É só que não era o lugar certo nem o momento certo. E isso realmente só mostra que você não é uma boa pessoa porque você sabe que ela provavelmente foi para os bastidores, certo? E cumprimentou ele, foi toda simpática. Se você quisesse, poderia tê-la chamado de lado e dito: olha, eu queria ter uma conversa cara a cara com você. É assim que pessoas normais lidariam com uma situação dessas. Não tentar te humilhar no seu próprio palco. Isso só vai deixar a Megan chateada. E a Megan eventualmente faz o que eu faço quando fico bravo. Eu insisto ainda mais na verdade, certo? É isso que eu condeno as pessoas. Mais verdade. E é fantástico poder compartilhar ainda mais verdade. E você não precisa ser vingativo. Você pode simplesmente compartilhar mais verdade e isso os incomoda profundamente. E é isso que ela faz. Ela literalmente ficou nos Trending Topics o fim de semana inteiro. Esse vídeo que ela compartilhou foi incrivelmente interessante, porque você deve se lembrar que, depois que o Charlie morreu, basicamente só restaram eu, Tucker e Megan tentando dizer, olha, algo estava acontecendo e ele estava sentindo muita pressão dos colegas. Nas semanas que antecederam sua morte, e os sionistas diziam que isso era tudo mentira. E o Tucker disse, não, o Charlie me pediu explicitamente em julho para subir ao palco e criticar Israel, tentando nos arrastar para a guerra com o Irã.
E eu estava conversando com ele sobre Jeffrey Epstein, e eu dizia para o Charlie, eu não vou fazer isso. E o Charlie queria que eu fizesse, certo? E os sionistas disseram que ele estava mentindo. Vou refrescar sua memória aqui e deixar você ouvir o que o Tucker afirmou, e que depois disseram ser mentira. Antes daquele discurso que fiz em julho, tivemos uma conversa sobre isso nos bastidores, bem antes de eu subir ao palco. E eu estava furioso, ficando todo vermelho, como costumo ficar para minha vergonha. E eu estava irritado pensando nisso e pensando no esforço envolvido pelos neoconservadores nos Estados Unidos para nos arrastar para outra guerra sem fim com o Irã. Não é uma defesa do Irã, é claro. É apenas o reconhecimento de que já fizemos isso antes. Isso aconteceu no Iraque, para onde fomos a pedido desses mesmos estrategistas de política externa. E não funcionou. Então eu estava falando bastante sobre isso nos bastidores com o Charlie. E eu disse, sabe, provavelmente não vou falar sobre isso. Eu não vou falar, não vou torturá-los. Eu sei que seus doadores odeiam quando eu digo isso. E também Epstein estava nas notícias e para mim estava claro que Epstein provavelmente não era um agente do Mossad ou algo assim, mas Epstein claramente teve contato com a inteligência israelense, americana e francesa, mas a única sobre a qual você não pode falar é a inteligência israelense. Mas isso me parecia verdade e eu já tinha feito algum trabalho sobre isso. Eu conhecia várias pessoas bem próximas dessa história, então pensei nisso. E eu disse isso para o Charlie e falei, não vou dizer isso porque não quero deixar seus doadores irritados. Eu sei que vai ser uma enxurrada interminável de mensagens dizendo para você parar ou que você vai perder um monte de financiamento. E ele olhou para mim, nunca vou esquecer, e disse, vai até o fim. Faça isso. Vá até o fim. Eu disse, cara, sabe, tem muita coisa sobre a qual eu posso falar. Não preciso falar sobre isso. E ele disse, faça isso. Sim. Como eu disse, tentaram enterrar o Charlie com um kippah, mas nós estávamos dizendo que não, que ele mudou de ideia no final. E eu estava te dizendo, Turning Point capturou isso. Todos eles estavam microfonados. Ok, então a Turning Point capturou isso e eles poderiam facilmente ter divulgado para me dar um pouco de apoio. Mas é claro que isso não viria deles. Bem, foi sorte minha e do Tucker que a Megyn Kelly percebeu isso muito rapidamente. Talvez pareça que foram os assistentes dela nos bastidores. Não sei a história por trás disso, mas ela estava naquela conversa que eu nunca tinha ouvido antes. E ela revela muito rapidamente que você vai ouvir o Charlie dizer que o Tucker deveria ir em frente. Então, isso foi o que a Megyn Kelly divulgou no programa dela ontem. E você deveria assistir ao episódio completo. Ouça só. Eu encontrei um vídeo de mim, do Tucker e do Charlie conversando nos bastidores, bem antes do Tucker entrar. Tucker e eu estávamos conversando. Charlie se aproximou e interrompeu por apenas 1 segundo. E você pode ouvi-lo nesta gravação, que eu já escutei muitas vezes. Está muito claro no meu telefone, provavelmente menos claro aqui enquanto reproduzimos. Ele diz para o Tucker, vai, Max. Ele interrompe a conversa porque precisa dizer algo ao Tucker. E o que era tão importante para ele dizer ao Tucker era, vai, Max. Aqui está. É rápido. Acontece que está gravado e confirma o que o Tucker disse. Bem, Charlie, agora vamos com tudo, ok? Porque Tucker disse a verdade. Ele teve uma conversa com Charlie sobre tudo, e Charlie queria que ele fosse com tudo. Agora Megyn está acrescentando a isso. Ele até interrompeu bem antes de subir ao palco e disse, vai com tudo, vai com tudo. Porque Tucker, quer dizer, porque Charlie ele estava cansado desses doadores. Ele tinha terminado com eles. De verdade, ele tinha. E posso te contar outra história sobre qual doador estava esperando por ele quando Tucker saiu do palco e gritou com Charlie. Era uma doadora judia. E eu vou expô-la depois, porque neste momento não me importo com mais nada. Enfim, o ponto é que estávamos dizendo a verdade. E temos enfrentado tanta pressão dos colegas, tanta grosseria só por tentar mostrar a verdadeira narrativa sobre como estava a cabeça do Charlie antes de ele morrer. E a minha parte favorita de tudo isso agora é ver eles perderem. As pessoas que, com todo o dinheiro do mundo, tentaram direcionar artificialmente os mercados a seu favor após a morte de Charlie, estão perdendo. Ok. As pessoas que vendiam camisetas, que subiam ao palco e diziam ser o pastor favorito de Charlie, o pastor da América. Vou substituir o Charlie. Pessoas que usam suas conexões e sua riqueza para praticamente serem convidadas a fazer parte do legado de Charlie Kirk. Pessoas que nem sequer apoiaram Charlie Kirk enquanto ele estava vivo.
As pessoas que correram para mentir sobre o meu relacionamento com o Charlie, sendo que éramos tão próximos. Vocês estão perdendo. Quero que vocês saibam disso, porque o mercado, no fim das contas, é mais inteligente do que vocês. Eu volto àquele tweet da Taylor Lawrence logo no começo. Ela é uma esquerdista ferrenha, mas logo após a morte do Charlie, ela disse: "É impressionante que a Candace seja a única figura da direita que vi postando de uma forma que parece realmente devastada por ter perdido o Charlie como amigo." Por que ela tweetou isso? Bem, agora eu tenho uma resposta para isso, Taylor. Agora que estou enxergando claramente, porque está ficando muito claro para mim que Charlie era um produto para todo mundo. Ele não era um ser humano. Ele era um produto que eles sentiam ter fabricado. Essa é a minha opinião sincera, e eu tenho direito a essa opinião, certo? E não só achavam que o tinham fabricado, como também sentiam que ele agora estava com defeito. Ele estava com defeito. E nós não vamos deixar isso passar. Nós não vamos parar de falar sobre esse assunto porque sinto que estamos chegando muito perto, porque eles estão muito irritados. E devemos recapitular rapidamente as mentiras verificáveis que até agora nos foram contadas pelo próprio Turning Point USA, que aparentemente eles estão tentando dizer que é um assunto proibido. Então agora você não pode apontar todas essas mentiras que o Turning Point USA contou pra você. É isso que eles estão tentando nos forçar a aceitar porque Erica Kirk agora é a CEO. Então eles são intocáveis. Então eles podem mentir. Não, isso é ridículo. Nós não vamos seguir isso. Aqui está a nossa lista. E isso de forma alguma é definitivo, ok? Então, reunindo isso rapidamente, eles nos contaram essas mentiras. O incrível, heróico e magnífico Mike McCoy estava coberto de sangue. Isso é uma mentira, contada pelo pastor Rob McCoy. Charlie era um evangélico convicto que só gostava da arquitetura católica. Isso é uma mentira, contada e reforçada por Alex Clark e Andrew Kovitz. Mentira número 3 é que o pescoço do Charlie parou uma bala de .3006 porque Charlie comia salada, tinha ossos fortes. Foi um milagre cristão dos dias de hoje. Isso é uma mentira. O responsável é Andrew Kovitz. Outra mentira. Charlie nunca vacilou em seu apoio a Israel. Responsável, Josh Hammer, BBNet e Yahoo. Insira um sionista aqui, muitos influenciadores sionistas, inclusive cristãos sionistas. Isso acabou sendo uma grande mentira, né? Uma mentira desnecessária. Mentira número 5. O magnífico Mike McCoy ligou primeiro para o pai. Isso é mentira. Rob McCoy contou essa mentira. O número 6 é Terrell, o cara do audiovisual, que recebeu ordens da polícia para remover as câmeras. Isso não é verdade. Tenho cada segundo de seus movimentos. O infrator seria Tyler Boyer. Ok, ele mentiu. Número 7. Terrell mudou os cartões SD de lugar porque as pessoas estavam roubando chapéus. Ponto de interrogação, Andrew Kovitz. E se você estivesse com medo de que as pessoas roubassem, talvez remover as câmeras? Câmeras muito caras seriam o que eles iriam roubar. O que eles vão fazer com o seu cartão SD? Eles vão revender isso? Tipo, isso não faz sentido. Esses são bem baratos, né? Mentira número 8. Ben Shapiro e Charlie Kirk nunca tiveram nenhum desentendimento entre eles. O infrator era Alex Clark. Ben Shapiro esteve no programa dela e eu não sei por que ela tentou fazer aquela pequena propaganda quando sabia que não era verdade. 9. Charlie estabeleceu Doge e isso não era incomum. A Turning Point realiza auditorias financeiras na empresa todos os anos desde a sua fundação. Mentira. Doge era completamente diferente do aparato de auditoria financeira própria, que é recomendada e, na verdade, exigida em alguns estados para uma empresa desse porte, ou seja, uma empresa 501C3. E 10, como eu disse, esta não é de forma alguma uma lista definitiva. Mike McCoy foi um herói naquele dia. Agora você pode dizer que isso é subjetivo, mas eu sinto que, objetivamente, para ser um herói, não basta fazer ligações rápidas. Eu não sei. Quero dizer, não incluir o 911 nessa lista. Então vou colocar isso na nossa lista de mentiras. Agora vamos aprender mais algumas coisas que são interessantes e envolventes. Agora lembre-se, houve aquele pânico generalizado sobre eu contar a verdade, sobre quanto tempo leva para organizar eventos no campus, a programação, quanto tempo, com quanta antecedência eles começam a promover para as pessoas comprarem ingressos. Eu estava em turnê todo semestre, certo? Até junho de 2024, ok? E eles estavam em pânico total por causa disso?
Todos eles estavam saindo correndo, Allie stuck e desmentindo. Eu achei totalmente bizarro, como se eu não trabalhasse pra Turning Point e não fizesse essas turnês com o Charlie. E quando as pessoas começam a entrar em pânico desse jeito, elas são apenas alarmes, certo? Você tem que pensar nessas pessoas como alarmes e deve entender que você está chegando perto de alguma coisa. E o que eu aprendi tem sido realmente incrível. Então, voltando à nossa linha do tempo, vou lembrar você que era 18 de julho. De acordo com a imprensa local de Utah, eles descobriram isso. Foi no dia 18 de julho que o capítulo da Turning Point da UVU solicitou que o Charlie fosse palestrar. Esse é um pedido feito muito em cima da hora. Normalmente, eles têm a agenda cheia para o semestre inteiro. Bem, adivinha com que rapidez a sede da Turning Point não só aprovou o pedido, mas também enviou pessoas ao campus para começar a procurar um local quase imediatamente. No início de agosto, em menos de 2 semanas, eles já estavam no local procurando um espaço e fica ainda pior. Fiquei sabendo que, depois que a UVU mostrou várias opções dentro e fora do campus, a UVU recomendou à Turning Point que não realizassem o evento no anfiteatro por questões de segurança. Não é uma boa ideia porque não podemos fechar essa área. Não é uma boa ideia porque aqui não há controle. Não conseguimos controlar o tráfego, o fluxo de pessoas entrando e saindo desse anfiteatro. Mas a Turning Point insistiu que era ali que queriam realizar o evento. Foi porque a Turning Point insistiu que o evento acabou sendo realizado do lado de fora. Agora posso dizer, tendo organizado esses eventos, que essa foi a primeira de muitas coisas que me pareceram estranhas. Qualquer pessoa pode simplesmente entrar. Esse é justamente o ponto da segurança. Você quer garantir que esses estudantes, você está conferindo os ingressos, tem seguranças observando eles de cima a baixo. Eles parecem estranhos? Em quem devemos ficar de olho? Esse cara é estranho. Vamos ficar de olho nesse cara porque ele está murmurando sozinho. O objetivo disso tudo, o motivo pelo qual você se sente seguro indo a um evento da Turning Point, é porque nem todo mundo pode simplesmente chegar e sentar quando quiser, certo? Você quer olhar as pessoas nos olhos. De repente, isso não importava mais para eles. A Turning Point insistiu em fazer o evento do lado de fora, apesar da UVU dizer que não. Eles se comunicam com eles. Eles não acharam que a área externa fosse a melhor opção por motivos de segurança. Então, minha pergunta agora é, em que ponto de virada específico os funcionários desceram e escolheram aquele local externo? Eu quero saber. Na verdade, preciso saber. E eu saberei. Certo? É só me mandar uma dica, sabe? Mas vamos descobrir. Certo, como que é o departamento de eventos que faz isso? Eu sei, aliás, que a esposa do Mike McCoy é uma das diretoras de eventos. Agora, não estou dizendo que ela cuida dos eventos do campus, porque existem departamentos diferentes. Ela pode cuidar dos eventos maiores. Mas será que ela esteve envolvida de alguma forma no planejamento deste evento? Eu quero saber. Talvez ela não tenha estado. Eu preciso saber. E eu vou saber. E se você quiser que a gente descubra mais rápido porque tem essa informação, por favor, envie um e-mail para moretipsecandiciowens.com. Quem foram os funcionários da Turning Point que estavam na linha de frente, que inspecionaram esse evento e esse local e insistiram que fosse do lado de fora? O motivo que eles deram para terem insistido nisso foi porque gostaram do local do lado de fora, onde o Charlie poderia chegar, onde os veículos poderiam estacionar. Não faz sentido nenhum. Eu já passei por uma quantidade inacreditável de cozinhas. Não importa por onde você entra no evento para falar em um campus universitário. Você sempre acaba passando por uma cozinha em algum lugar do campus. Então, a ideia de que eles gostaram do lugar onde poderiam estacionar os carros, isso não faz sentido pra mim, ok? Simplesmente não faz sentido pra mim. Outra coisa que quero dizer, porque talvez alguém tenha mais informações que possam facilitar pra mim, é que recebemos aleatoriamente uma dica de alguém que conhecia o pastor Rob McCoy de Thousand Oaks, Califórnia. E essa pessoa estava falando sobre a região e como a comunidade da igreja é muito unida. E disseram, uma das coisas que é realmente estranha, alguns de nós conversamos e nunca tínhamos ouvido falar de um Mike McCoy, tipo, o filho dele, Mike McCoy. Então eu segui essa dica de forma bem superficial. Isso de forma alguma foi uma busca profunda, mas alguém de dentro da Turning Point me disse que Mike, ou melhor, Michael, não é o primeiro nome dele. É o nome do meio, certo? E eu só quero saber qual é o nome verdadeiro dele, porque eu não vou largar essa investigação do Mike. Algo simplesmente não me parece certo. Rob e Mike tem algo errado. Não está batendo. Então, se você tiver essa informação, por favor, envie um e-mail para moretipsecandiciowens.com. Agora, para o pessoal da Turning Point USA, gostaria de mandar um agradecimento especial para Dylan Erickson e Austin Erickson, os irmãos.
que trabalham na TPUSA. Quero que vocês dois saibam que estou de olho em vocês. Eu soube de cada palavra que vocês disseram sobre mim, ok? E estou investigando vocês há 2 meses seguidos. Só para vocês saberem, estou acompanhando cada palavra que vocês dizem, ok? Só queria fazer um agradecimento ao vivo para vocês, porque são uma peça importante desse quebra-cabeça que estou tentando montar. Eu sei por que a Refi, a principal patrocinadora por trás do Charlie e do Dylan, está envolvida, Austin, seu envolvimento em trazer esse patrocinador. As coisas mudaram um pouco depois que eles entraram. As exigências ficaram interessantes. Vocês estão no meu radar. Vocês estão no meu radar desde que se envolveram na criação da mentira do álibi para o retiro dos Hamptons com o Seth Dillon. Vocês mentiram. Ok, Seth Dillon pressionou o Charlie. O próprio Charlie descreveu o evento nos Hamptons como uma intervenção, e você sentiu a necessidade de se envolver para mentir. E deve haver um motivo para isso, certo? Não precisamos mentir quando não temos medo da verdade. Então só queria que vocês soubessem que estou de olho em vocês. E eu não sei, porque senti que talvez vocês estivessem. Tipo, ela não falou da gente. E tipo, eu tenho um arquivo inteiro. Nós vamos chegar lá, vamos chegar em todo mundo. Vamos chegar em todo mundo. Enfim, para os funcionários do Turning Point, também quero que vocês estejam atentos e tomem muito cuidado, porque sei que muitos de vocês estão vazando informações para pessoas diferentes. Cuidado ao vazar e-mails, ok? Vocês podem vazar o conteúdo dos e-mails, mas não vazem os e-mails em si, porque alguns técnicos nos alertaram que eles estavam rodando algo em softwares e parece que o Turning Point implementou um software para rastrear a redação dos seus e-mails. Basicamente, eles podem fazer com que, em cada e-mail, uma palavra seja diferente. Então, se esse e-mail algum dia vier a público, a imagem real do e-mail, eles saberão exatamente de qual funcionário ele veio. Portanto, vazem a informação, não vazem o e-mail em si. Ou, se vocês vazarem o e-mail, avisem as pessoas para não compartilharem o e-mail, ok? Queria que eles colocassem a mesma energia para descobrir quem matou o Charlie Kirk. Eu estou louco? Eu sou louco. Eu pensei, eles não querem que as pessoas falem sobre o que está acontecendo na empresa que deveria ser uma instituição de caridade interessada em liberdade de expressão e fé. E eles estão preocupados exatamente com que informação vazando. Com o que vocês estão tão preocupados? Eu não sei. Isso não faz sentido para mim. Na verdade, até faz um pouco de sentido para mim se eu for honesto, mas vamos continuar seguindo em frente. Além disso, enquanto continuamos a pintar esse quadro da corrupção da fé, certo? A TPUSA Faith chamou minha atenção. Eu soube que havia outro pastor que é próximo do Charlie. Recebemos alguns e-mails sobre ele que tinha um familiar presente naquele dia. E não saía daí porque agora vai ficar interessante. Voltamos já. Certo, pessoal. Agora, eu tenho falado muito sobre a Riverbend Ranch porque eu adoro os bifes deles. A carne de Black Angus já é famosa pelo seu sabor incrível, mas a Riverbend Ranch levou a carne de Black Angus a um nível totalmente diferente. Nos últimos 35 anos, a Riverbend Ranch vem criando um rebanho de Angus de elite, usando ultrassom para selecionar o gado geneticamente superior com foco em sabor e maciez. Todo ano, a Riverbend Ranch fornece cerca de 850 touros Black Angus de elite, contendo essa genética especial para mais de 260 fazendas no oeste dos Onemawer. Fazendas? Essas fazendas parceiras recebem um prêmio da Riverbend Ranch por criarem bezerros sem hormônios de crescimento e antibióticos. Todo outono, os bezerros com essa genética de elite retornam à Riverbend Ranch para passar o verão seguinte em pastagens nas montanhas. Ao comprar da Riverbend Ranch, você apoia os 64 cowboys e suas famílias do rancho e mais de 260 fazendas nos Estados Unidos. Fazendas e as centenas de famílias americanas que também trabalham nessas fazendas. É nascido no ZEUA, criado no ZEUA e processado bem aqui no ZEUA. A carne deles é maturada à perfeição por 21 dias e, em seguida, enviada diretamente do rancho para a sua casa. Esta não é a típica carne Angus preta. Ela é mais saborosa e mais macia do que até mesmo a melhor carne Angus que já provei. Agora mesmo, quando você acessar riverbendranch.com e usar o código promocional Candice no checkout, você receberá $20 de desconto no seu primeiro pedido. Confie em mim, você vai ficar impressionado. Visite riverbendranch.com e use o código promocional Candice no checkout. Também quero falar sobre a Paleo Valley, porque algo que minha equipe e eu sempre desejamos são os palitinhos de carne deles, especialmente os feitos com 100% carne de gado alimentado com capim. Carne de gado alimentado com capim de pequenas fazendas regenerativas americanas para que você se sinta bem com o que está comendo e apoiando.
Eles eliminaram todo o lixo, então não há conservantes. Não contém glúten, soja, açúcar, laticínios ou transgênicos. São alimentos limpos e nutritivos como a comida deveria ser. Seja numa viagem, trabalhando até tarde ou cuidando das crianças, esses palitinhos oferecem energia proteica sem aquela queda depois. Se você segue a dieta cetogênica paleo carnívora, não importa. A Paleo Valley se adapta ao seu estilo de vida, não o contrário. Eles vêm em sabores como original, jalapeno, summer sausage, maple bacon e teriyaki. Então, há opção para todos. Mais de 55 milhões de palitinhos vendidos. Paleo Valley é confiável, comprovada e oferece garantia de devolução do dinheiro em 60 dias. Agora, 20% de desconto no primeiro pedido em paleovalley.com, Candice. Use o código Candice na finalização. paleovalley.com/Candice. Use o código promocional Candice na compra. Aliás, para ser bem específico, já que estamos falando de pessoas com perfil máximo, se você estudou no ensino médio com Mike McCoy, Dylan Erickson ou Austin Erickson, gostaria de entrar em contato, pois estou com dificuldades para encontrar informações sobre essas pessoas. É como se eles simplesmente materializassem. E eu tenho algumas pistas interessantes. Então, se você estudou no ensino médio com essas pessoas, gostaria de ouvir de você, porque, até onde eu sei, Mike não foi para a faculdade. E mesmo assim, ele é chefe de gabinete. Ele tem 23 anos, ele é super jovem. Tem algumas coisas que eu preciso conseguir rastrear, e estou tendo dificuldade para rastrear isso. Então, obrigado. Mais dicas em candiceowens.com. Além disso, gostaria de atualizar vocês sobre algo que deixamos em aberto. Também vou montar uma lista de coisas que estão em aberto. Pode parecer que está em aberto, mas estou investigando tudo por fora. Sou muito organizada nos bastidores aqui. E era sobre o motivo de o Charlie ter um prontuário médico no hospital Utah Valley, apesar de ele ter ido ao Timpanagos, certo? Acho que vocês me mandaram um e-mail dizendo que estou pronunciando isso errado. Vou continuar falando Timpanagos mesmo. Agora, nós nos perguntamos se talvez os dois hospitais compartilhassem informações, porque isso é plausível se você usa a mesma tecnologia ou talvez esteja dentro do mesmo sistema de saúde. Agora podemos confirmar que esses dois hospitais não compartilham. Eles não compartilham informações. O Hospital Timpanagos pertence à HCA, que usa um sistema de prontuário chamado VDI. O Utah Valley Hospital pertence à IHC. E eles funcionam em um sistema chamado Epic, sobre o qual muitos de vocês me enviaram e-mails. Tipo, eu reconheço o sistema, é épico. Eles haviam implementado o Epic recentemente. Eles não estão interligados. Esses dois hospitais não se comunicam. Se um paciente nunca esteve no Hospital Timpanogos, mas já esteve no Utah Valley, suas informações não aparecerão no sistema do Timpanogos. Então não sabemos o motivo disso. Não sabemos por que essa anomalia ocorreu, em que Charlie Kirk tinha um prontuário e quando as enfermeiras foram notificadas para não mexer no prontuário. Não conseguimos entender isso. É muito estranho. Vamos seguir em frente a partir disso. Eu só queria dar esse retorno e contar isso para vocês. Se você souber de algo, obviamente nos envie um e-mail. Vamos passar para outra coisa que eu acho interessante. Porque todos nós sabemos que o Bush fez o 11 de setembro. Mas será que o Bush fez o 9 e 10? É uma piada. Mas recebemos essa dica interessante logo no início. Nós realmente não sabíamos o que fazer com isso. Alguns estudantes no local descreveram ter presenciado um velho conversando com um arbusto, certo? Eles disseram que havia esse velho e ele estava conversando com um arbusto. Estranho. Pensamos, ok, isso é estranho. É estranho, antes de tudo, que havia tantas pessoas idosas presentes nesse evento, ponto final. As pessoas mais velhas eram todas as que por acaso estavam falando com a imprensa. Eu fiquei pensando, será que não tinha nenhum universitário jovem disponível na UVU que foi a esse evento e poderia ter falado com a imprensa? Aparentemente não. Mas como eu disse, não há muito o que possamos fazer com essa informação. Então a gente meio que guardou isso no fundo da mente. E então nossa fonte conseguiu encontrar um vídeo do suposto senhor de idade que, segundo diziam, durante a preparação antes do Charlie chegar, estava conversando com um arbusto. Agora vou mostrar o vídeo que eles enviaram. Não podemos confirmar de forma definitiva por esse vídeo que ele está falando com um arbusto, mas pelo menos podemos confirmar que ele está perto do arbusto. E ele está sozinho, certo? E aqui está o vídeo. E vou explicar por que essa dica de repente se tornou interessante para mim. Ok, vou mostrar rapidinho e depois vamos diminuir a velocidade e dar uma volta completa. Ali está ele. É esse o arbusto a que nos referimos. Pronto.
Ok, então este é o vídeo que recebemos para análise e é realmente interessante porque, após uma investigação mais detalhada, se descobriu que aquele senhor que aparece no vídeo era, na verdade, irmão do pastor Jack Hibbs, algo que poucas pessoas sabiam até então. A gente vem falando desses pastores, cara. Esses pastores. Pastor Hibbs, grande amigo de Charlie Kirk, também é outro líder de uma Calvary Chapel, assim como o nosso amigo McCoy, o pastor McCoy. Igrejas Calvary Chapel na Califórnia. Pois é, o pastor Jack Hibbs lidera uma delas. Butch Hibbs também é irmão dele, que está envolvido em uma igreja Calvary Chapel em Utah. E o que é interessante é que mais tarde ele está atrás do Charlie quando ele sai do carro. Assim como Charlie sai do carro e chega para o evento, ele está com o incrível Mike McCoy. E vocês podem ver que aquele velho, entre aspas, maluco, como o descrevemos, está de fato aqui com o Charlie. E Frank Turek confirma que aquele pastor, Butch Hibbs, é irmão do pastor Jack Hibbs. Ouça. Então chegamos lá, oramos e saímos do carro. Há um monte de líderes da Tepusa lá que querem tirar fotos. Charlie gentilmente posa para as fotos. Ele posou para uma foto comigo. E vamos mostrar essa foto aqui. Esse sou eu, Charlie. E no meio está Butch Hibbs. Esse é o irmão de Jack Hibbs, o pastor Jack Hibbs. E ele veio ao evento, queria nos conhecer. Então tiramos uma foto. Essa foto foi tirada talvez 20 minutos antes do atentado do assassino. O que é realmente fascinante é que, assim como todos os outros pastores que representam pontos de virada da nova era, os Hibbs vêm de uma família militar, ok? Butch Sr. estava na Marinha. Não está claro o que ele fez na Marinha, mas tenho interesse em saber. Estou realmente interessado. Além disso, algo que gostaria de mencionar aqui é que conheci muitas pessoas envolvidas nessa história de Utah através da Prager University. Por exemplo, Jack Hibbs foi alguém que a Marissa indicou para mim, dizendo que queria que eu o levasse ao meu programa, assim como ela sugeria a certos convidados. O cara que dirige a Operation Underground, ou dirigia antes de se envolver em um escândalo, também foi apresentado a mim pela Marisha Stray. Só que tem muita coisa que no fundo da minha mente eu fico pensando, isso é interessante. Muitos desses personagens são meio que... O Tim Ballard é o que costumava comandar a Operation Underground, que é uma instituição de caridade contra o tráfico sexual. E ele tem aparecido bastante nessa história. Personagens que o conheciam, pessoa no avião. Quero dizer, eles simplesmente... Só quero dizer que muita coisa está acontecendo aqui. E eu acho isso estranho. Ok, está surgindo um quadro aqui. Estou me perguntando sobre esses pastores da nova era. Tipo, é isso que todo mundo faz quando sai do exército, começa uma igreja? Ou estamos olhando para uma operação? Essa é a pergunta que eu tenho. E sim, eu diria, se você faz parte da Calvary Chapel, em qualquer lugar, eu só ficaria curioso se o seu pastor veio do exército. E se ele vem de uma família militar de alta patente? Será que o exército executou uma operação psicológica sobre o povo americano para nos fazer apoiar o sionismo cristão depois da Segunda Guerra Mundial? Acho que essa é a pergunta que está pairando no ar agora. Depois, talvez também do assassinato de JFK, tipo quando ele falou sobre o complexo industrial militar, até que ponto esse complexo se tornou industrial? Seria uma indústria de igrejas? É nisso que estou pensando, é isso que está aparecendo para mim. E amanhã nós vamos falar sobre os personagens envolvidos no Tepiusa Faith e essa sequência aleatória de escândalos sexuais, sexo, tráfico e escândalos de armas que continuam acontecendo. Ok, não vamos deixar de investigar o Turning Point Faith só porque, você não pode. De repente virou intocável porque a Erika está no comando disso. Não, se há corrupção em qualquer lugar, você tem o direito de atacá-la, especialmente se vier em nome do Senhor. Eu vou dizer isso. Mudando de assunto aqui. Mas continuando no tema de mentirosos e perdedores. Kash Patel, ele precisa renunciar. Não há outra opção aqui. Caso você tenha perdido Kash Patel, o diretor do FBI que representa a América no cenário mundial, certo? Já não estamos sendo levados muito a sério, mas Kash Patel está catalisando essa dissidência, ok? Ele está transformando essa dissidência em puro escárnio. Ele tweetou: "Eu já tinha falado disso para vocês há algumas semanas. Deixe minha namorada em paz." E aí a gente vê vocês e pensa, ela é minha companheira para a vida toda. Como se você tivesse abandonado sua esposa. Você está com essa garota há mais ou menos 1 ano e meio. Acalme-se. Ok.
Só se acalme. Como um adolescente apaixonado. É ridículo. Bem, agora a namorada dele, ao que parece, está processando Eliza Schaefer e outros criadores de conteúdo por 5 milhões de dólares. Por 5 milhões de dólares. Por causa dos sentimentos feridos dela. Ok. Porque ela foi chamada de isca, uma isca israelense. E em algumas circunstâncias, quero deixar bem claro, nem sequer a chamaram explicitamente de isca. Eles só postaram uma foto. Essa foi uma circunstância no caso do Elijah Schaefer. Na verdade, eu deveria ler algumas partes desse processo para que você entenda que não somos mais uma nação séria, certo? Nós não somos uma nação séria. E é importante que você chegue a essa conclusão bem rápido, ok? Onde estamos? Isso é diretamente de um processo judicial. Diz que, em 14 de setembro de 2025, um ex-usuário conhecido como Ren Mazig publicou um post longo e detalhado sobre o papel proeminente que agentes femininas do Mossad desempenharam nos sofisticados esforços de inteligência de Israel contra o Irã, inclusive seduzindo altos funcionários, e que algumas delas supostamente seduziram autoridades inimigas de alto escalão. Agora, em resposta aos comentários, naquele mesmo dia, Elijah Schaefer postou uma foto de Alexis Wilkins, esse é o nome dela, e Patel, certo? Então é sobre isso aqui na internet que eles estão processando. KKK, Elijah Schaefer posta uma foto. E o processo continua dizendo que desde que Kash Patel foi nomeado diretor do FBI em fevereiro de 2025, os cantos conspiratórios da internet e das redes sociais têm espalhado uma narrativa falsa de que a senhora Wilkins é uma agente da Mossad israelense, uma espiã ou, entre aspas, uma isca sexual. Então é o seguinte. Eu já estou nessa estrada há um tempo. E existem algumas regras para processos judiciais. Se você precisa processar alguém para provar, por exemplo, que você é uma mulher, uma Laprochne Macron, é porque você não é. Se você precisa processar alguém para provar que seu relacionamento é realmente autêntico e verdadeiro, e como um amor vindo dos céus, provavelmente não é. Só estou dizendo que já vi muita coisa. É só isso que estou dizendo. E eu já fui alvo de tantas teorias da conspiração por causa de como eu e meu marido nos conhecemos, certo? Pessoas na internet, pessoas já fizeram tópicos, colocaram nomes que nem eram verdadeiros. Li um tópico dizendo que um doador juntou eu e meu marido, mas isso está longe da verdade. Nunca liguei para isso. Eu só rio disso porque simplesmente não é verdade. Simplesmente nada disso é verdade. Então eu não me importo. O fato de ela ter aberto esse processo, é claro, significa que ela fez isso com a bênção do seu suposto parceiro de vida, Kash Patel. Ele sabia que isso estava acontecendo. Ele não a impediu de fazer isso. Eles estão tentando nos convencer, ou ela está tentando convencer ele, ou ele está tentando se convencer. Ok. E claro, inevitavelmente, o que acontece quando você entra com esses processos é que as pessoas passam a se interessar por você. E existe algo chamado efeito Streisand. Agora, antes do efeito Streisand acontecer, eu já estava interessado porque ele está agindo de forma estranha. Ele está agindo realmente estranho agora, o Kash Patel. E ela pode não ser uma isca Maasai. Eu não sei. Eu nunca fiz essa afirmação. Literalmente não há nenhuma evidência disso. Pessoal, além de pessoas dizendo que ela trabalha para Marissa Strait, da PragerU, que você sabe, ela foi da unidade de inteligência das FDI. Eu trabalhei para a PragerU. Eu não sou uma isca do Mossad, então isso não é evidência. Mas há evidências de que ela vem de uma família de maçons na Califórnia, tipo, o pai era dos maçons da Califórnia e o avô tinha uma posição bem alta nos maçons da Califórnia. E você sabe, o Kash Patel aparece em 33 horas, como se isso significasse alguma coisa. Isso, na verdade, é mais interessante do que a história da isca do Mossad. A mãe trabalha na indústria aeroespacial. Não é como se ela fosse só uma cantora country fofinha sem nenhuma conexão. Tipo, vamos deixar isso claro. Ela não está sem conexões. Só pra vocês saberem disso. E eu estou tão cansado dessa ideia de que você vai processar e levar pessoas à falência só porque não gosta do que está na internet. É por isso que isso precisa ser exposto. Ele deveria ser criticado publicamente. A punição para esse tipo de coisa é que essas pessoas deveriam ser envergonhadas. Elas deveriam ser completamente envergonhadas e banidas da vida pública para sempre. Se a sua solução para alguém dizer algo na internet é "vou te levar à falência", especialmente por algo assim, quem se importa? Você é um cantor country. Mesmo que você fosse uma isca do Mossad, por que você se importa?
Quem se importa? Se você não sabe como lidar com a internet, saia dela. Simplesmente desista disso. É opcional. Você não precisa estar na plataforma X para criar vídeos para Prageru. Você não é obrigado a estar na X, cantar o hino nacional para o Turning Point USA. Saia da internet se você não tiver coragem suficiente para aguentar uma piada do Elijah Schaffer, ok? Todas essas pessoas já falaram coisas sobre mim. Já fui zombada de tudo, desde a cor da minha pele até para quem eu trabalho, você escolhe. Existe uma piada por aí sobre mim, ok? Ou nem é uma piada. São só pessoas sendo ofensivas. Eu acordo e sou chamada de N-word. E daí? A internet é opcional, Alexis Wilkins. É opcional, Cash Patel. Esse processo é patético. Você deveria ser obrigado a se afastar. Mas, sabe, provavelmente isso não vai acontecer, porque muitas coisas que estão acontecendo nessa administração têm sido constrangedoras. E sim, estamos caçando jovens em campi universitários que ofendem judeus. Então acho que vamos ter que ficar com o Cash Patel? É só isso que estou dizendo? Enfim, vamos fazer uma pausa rápida antes de eu ler alguns dos seus comentários. Existe um motivo pelo qual tenho orgulho de dizer que a Pure Talk é a minha operadora de celular, porque eles não ficam só no discurso. Eles também colocam em prática, especialmente quando se trata de apoiar nossos veteranos. Neste mês, a Pure Talk está escolhendo apoiar a Canines for Warriors, que é uma organização incrível que resgata e treina cães e depois os coloca com veteranos que estão enfrentando PTSD. Esses são homens e mulheres que serviram com honra, mas quando voltam para casa, aquela irmandade, aquela rede de apoio que tinham nas Forças Armadas muitas vezes desaparece. A Canines for Warriors entra em cena para preencher essa lacuna, dando a esses heróis propósito, companhia e cura. É exatamente por isso que a Pure Talk, que é uma empresa liderada por veteranos, os apoia. Escolha uma operadora de celular que compartilha dos seus valores. Com ligações, mensagens e muita internet 5G por só $25 ao mês, você também pode economizar. Acesse puretalk.com Owens para mudar hoje. Mais uma vez, é puretalk.com Owens e mude para a operadora americana Pure Talk. Quero falar da American Financing, pois o Fed reduziu as taxas de juros de novo. Isso é ótimo para donos de imóveis nos IFESIWARE. Se as festas de fim de ano preocupam você, agora é hora de organizar suas finanças. É difícil pensar nas festas quando tudo está caro e seus cartões de crédito já estão no limite. Com a queda das taxas, é hora de quitar dívidas. American Financing ajuda proprietários a acessar o valor acumulado em suas casas para economizar. Eles ajudam pessoas como você a economizar cerca de $800 por mês. Muitos já conseguem taxas de 5%, bem melhores que cartões de crédito com juros altos. Se começar a economizar hoje, pode adiar 2 pagamentos da hipoteca e ganhar fôlego extra para as festas. Não custa absolutamente nada descobrir quanto você pode economizar. As festas de fim de ano vão chegar logo, então não espere. Ligue hoje para consultores de crédito imobiliário com salário. Ligue para American Financing no número 800-795-210. Novamente, o número é 8007951210. Ou visite americanfinancing.net Owens. Trata-se de americanfinancing.net com a extensão Owens. Owens. Bem, lendo o comentário mais votado do nosso último episódio, Nick Junes escreveu: como democrata registrado, acho que quem matou Charlie Kirk é uma das questões mais importantes do nosso tempo. Quero saber quem matou Charlie Kirk e o que há nos arquivos de Epstein. Acho que as mesmas pessoas estão por trás de todos os maiores problemas dos últimos 100 anos. É a origem de toda a corrupção, guerras e até mesmo de grande parte da divisão em nosso próprio país. Candace está definitivamente fazendo a obra do Senhor e eu nem sou muito religioso. Não poderia concordar mais com você. Na verdade, é a coisa mais importante. É por isso que eu disse que nem ia votar até ver isso, porque é o desmantelamento de tudo. É como se todos nós estivéssemos com véus e não tivéssemos percebido, e agora estamos atravessando esses véus e percebendo que esses monstros governam sobre nós. Além disso, vejo que alguém no chat ao vivo do YouTube escreveu que parece que Mike McCoy estudou na Oaks Christian em Thousand Oaks. Isso está correto. E a parte que você está perdendo é que Rob McCoy administrava essa escola. Ele administrava Little Oaks. É como um internato a Little Oaks. Eu descobri isso. Acho que o Rob McCoy é, na verdade, ainda mais impressionante. Ele já teve tantos papéis diferentes. A Calvary Chapel por algum motivo, comprou diretamente a Christian Academy em 2009, se não me engano. Vi um artigo sobre isso porque os professores estavam processando o Rob porque ele os demitiu. E então o Rob estava processando eles dizendo: bem, eu te demiti porque você não era cristão o suficiente e não ia à igreja aos domingos. Foi toda uma confusão. E ele entrou com uma ação no Tribunal Federal. E o processo não foi adiante.
Quer dizer, ele não ganhou o processo. Eu não sei quem ganhou o processo. Eu realmente não fui tão a fundo nisso. Mas sim, me interessa o interesse dele nessa escola cristã. Enfim, e como eu disse, quero saber quem estudou com o Mike e os irmãos Erickson. Outros comentários que temos. Andy, precisamos de produtos do Go Max. Time Candice para sempre. Sinceramente, essa é realmente uma ótima ideia, porque agora estamos indo de Max. Estamos indo de Max. Eu adoro isso. Adoro que ele disse vai de Max, coisa do Charlie dizer isso. Brittany Watson escreve: a traição e o assassinato de Charlie Kirk estão se tornando o escândalo da nossa geração. E você está liderando a investigação e fazendo as perguntas. O mundo em breve lhe deverá uma dívida de gratidão, muito em breve. Obrigado por tudo. Concordo totalmente que esse é o escândalo da nossa geração. E eles só estão tentando nos manipular para fingir que o comportamento deles é normal, usando todas as táticas emocionalmente manipuladoras para que a gente não investigue mais a fundo. Tipo, e essas pessoas, elas estão sofrendo, estão de luto. Mantenha a mesma energia do caramba que você tinha quando dizia: vamos seguir em frente, vamos arrecadar dinheiro. Pare de agir como se estivesse tão ofendido. Se você consegue simplesmente seguir em frente e dizer: eu vou ser a nova pessoa, vou fazer discursos, vou continuar. E estou falando, obviamente, aqui sobre Robbie McCoy e Mike McCoy, que vocês não podem simplesmente virar e dizer: essas pessoas estão muito abaladas. Isso não funciona pra mim. Ok, isso não funciona pra mim. Eu me sinto como a Taylor Lawrence, depois que voltei de Wyoming, comecei a prestar atenção no comportamento de todo mundo. E eu fiquei pensando, por que eu sentiria que era a única de luto? O que está acontecendo com os funcionários da Turning Point? Aliás, obviamente, quando digo como todo mundo na Turning Point, não me refiro a cada pessoa individualmente, porque todos esses vazamentos vêm de pessoas que trabalham na Turning Point. Então, existem pessoas incríveis que amavam Charlie, que odeiam a corrupção que está acontecendo agora, que sentem que tudo está sendo acobertado, que têm me contado em detalhes as coisas que os irmãos Erickson estão fazendo, dizendo e mandando por mensagem. E eu só tenho um arquivo com tudo isso por causa de pessoas da Turning Point USA. E eles não ligam. Eles só querem a verdade. E eles sabem que não estão recebendo isso, o que é problemático. Brittany Watson, desculpe, Camilla escreve: Candice está educando a internet em casa e educando meus filhos de manhã, o que tem sido absolutamente incrível. É uma bênção enorme poder acrescentar isso ao meu dia. Isso me coloca de bom humor todos os dias. E o Charlie sempre dizia: seja um guerreiro feliz. Então eu sou um guerreiro feliz. O original Polywog escreve: era tipo o Binha Binha Polywog? Olha aqui, por favor. O que diz a sua música de abertura? Isso é de uma música do Kanye. Espero que ele seja brilhante, corajoso e forte. Acho que está batendo de um jeito diferente. Sim, é uma música do Kanye e é um sample se chama Stars. O começo dela se chama Stars. Muitos comentários dizendo Defcon 3, não Def. Isso foi uma piada do Kanye. Lembre-se, notoriamente, o Kanye tweetou isso e todo mundo surtou porque ele escreveu Def. Ele quis dizer Defcon 3 porque é uma posição defensiva. Estou um pouco sonolento hoje, mas quando eu acordar, vou entrar em Defcon 3 com alguns judeus. O engraçado é que eu realmente não posso ser antissemita porque pessoas negras também são judeus. Vocês brincaram comigo e tentaram boicotar qualquer um que se opusesse à sua agenda. Esse tweet tá batendo diferente hoje, cara. Coloca esse tweet de novo. Esse tweet está batendo diferente hoje. Eu fui boicotado porque me opus à agenda israelense. Acho que ele estava falando sobre alguns sionistas em Hollywood. E ele realmente quis dizer Defcon 3, mas fingiram que ele ia literalmente andar por Hollywood e começar a matar judeus. E o que ele estava dizendo era que estava cansado de pessoas que tentavam obrigá-lo a dizer e fazer certas coisas e que por acaso eram judias. Então estávamos sendo engraçados. A gente sabe que é Defcon 3, a gente só estava fazendo uma referência ao Kanye. Eu provavelmente deveria colocar uma foto do Kanye ali. Próximo comentário é do Stoloakla, que escreve: muito obrigado, Candice. Estamos orando por você. Muito obrigado por essa contribuição. SGT Sox escreve: Cristo é rei. Estou muito orgulhoso de você, Candice e Ian. Deus abençoe e avise ao Tucker que estou continuando com Camel regular, sem filtro. O que é isso? Um cigarro Camel regular. Eu nunca fumei cigarros e coisas assim. Então eu não entendo nada disso. Sou ignorante. Desculpa, gente. Tabaco, alguma coisa assim. Ok, é uma piada interna. Estou por dentro.
Não seja bobo, né? Israel nem é nosso aliado. Não existe tratado para ajudar se forem atacados. Não vi nenhum soldado da IDF durante meu tempo no Iraque ou no Afeganistão. Sim, eles não têm gente suficiente. Eles precisam de nós. Então eles jogam jogos psicológicos conosco para que convençamos nossos filhos a morrer por eles. Eles recebem terras. Eles recebem seguro gratuito. Eles recebem assistência médica gratuita. Eles recebem todos esses benefícios sociais. E nós obtemos um país que está em plena deterioração. Somos chamados de antissemitas. Se você for branco, vão te dizer que a culpa é sua. É problema seu. Se você é negro, basicamente dizem que você deve aspirar à cultura ebonix e hip hop. E praticamente você já é colocado no caminho para a prisão desde muito jovem. E ambos os lados, negros e brancos, são informados de que não podem dizer nada de ruim sobre Israel. Nós destruímos sua vida. Essa é a realidade. Esse é o nosso país. E nós guerreiam entre si negros e brancos. E os sionistas têm tanto poder na mídia. E como estamos aprendendo as igrejas cristãs, quero dizer, eu não entendo como isso aconteceu, enquanto também sempre podem dizer que são as vítimas. Então eu quero deixar isso claro. Eles são sempre as vítimas de tudo. Não questione isso. Confie na ciência. Ashley Blair escreve: Olá, Candace. Sou Bailey, fã do seu programa desde o The Daily Wire. Imigrantes muçulmanos estrangeiros estão invadindo a Europa, Austrália, Canadá e Ebocoriac. E eu queria saber se você tem alguma opinião sobre o envolvimento de Israel nisso. Sim. Bem, é o seguinte. Israel nos manda para destruir os países onde eles vivem. Eles criam a crise dos refugiados. E então as pessoas reclamam que essas pessoas não têm para onde ir. Eu não consigo acreditar que Israel está tomando conta da Síria. E agora há todos esses refugiados sírios. Eu não consigo acreditar em Israel. É que eles estão expandindo suas fronteiras. E estão empurrando essas pessoas para países onde elas não querem estar. Você acha que os palestinos não querem ficar em Gaza, onde sempre estiveram? Claro que querem. Mas olha o que está acontecendo. O Trump precisa de um cassino, certo? O Jared está fazendo negócios. Eles querem propriedades à beira-mar. Eles têm interesse nisso. E então eles vão te dizer, porque nós sempre somos os tolos, não é? Como se estivéssemos argumentando que você precisa lutar contra o povo muçulmano da sua comunidade. Eles vão estabelecer a lei Sharia. Isso é o alvo mais fácil. Eles vão estabelecer a lei Sharia. Bem, talvez eles pudessem ter mantido a lei Sharia em seus próprios países se a gente não tivesse matado 1 milhão deles, tipo, em uma única situação simples, como fizemos na Guerra do Iraque, certo? Na Guerra do Iraque, a gente simplesmente matou, tipo, 1 milhão de civis iraquianos, aliás, ok? Apenas civis, como eu e você, nada a ver com a guerra, fomos nós que fizemos isso. E para quem fizemos isso? Você acha que foi porque estávamos procurando armas de destruição em massa? É isso que eles sempre dizem. É por isso que eles estão tentando agora. Eles querem o Irã. Eles querem forçar essa mudança de poder no Irã. Sim, é meio que a mesma coisa se repetindo. Estamos espalhando a democracia. Para quem? Não, estamos expandindo as fronteiras de Israel e enfraquecendo todos ao redor de Israel. É assim que o quadro parece. Seu filho não deveria se alistar no exército até que isso seja resolvido. Essa é a minha opinião pessoal. Texas Toast escreve: Estou curioso se o governo é tão descuidado com todos os seus esquemas internos porque eles matam ou chamam de loucos as pessoas que apontam o óbvio do que estão fazendo. É uma vergonha. Eu adoro o seu programa. Acho que eles são como hamsters em uma roda. Sempre funcionou. Funcionou por tanto tempo. Todos nós aceitamos isso. Nós aceitamos. Como disse, me incluo. Era de esquerda ou direita, acreditava no paradigma, achava que essa pessoa ia consertar tudo. Eu odiava pessoas da esquerda. Eu comecei na esquerda pensando de forma mais liberal. E então passei a odiar as pessoas de esquerda, e eu nunca levantei o olhar, certo? Então funciona há muito tempo. E acho que eles não sabem como fazer algo novo. E agora eles vão tentar aprovar leis sobre liberdade de expressão. E se você analisar a história da aprovação de leis sobre liberdade de expressão, parece ser algo que os sionistas geralmente gostam de fazer para poderem reescrever a história. Você quer que eu acredite na história que você está nos contando sobre a Segunda Guerra Mundial, sendo que você nem consegue dizer a verdade sobre quem era o Charlie Kirk há 5 segundos atrás? É para acreditarmos em você, confiar totalmente no que está nos dizendo sobre 1948 e como Israel se tornou uma nação. Mas você nem consegue dizer a verdade sobre o que o Charlie Kirk estava passando há 5 minutos. Sai da minha frente. Ok, vou parar por aqui. Vou fazer hora extra e vou me meter em encrenca. É aí que eu me meto em encrenca. Sempre que estamos na prorrogação, eu preciso parar. Ok, basta dizer que o nosso programa, Some Good News, já está disponível em espanhol, português e francês. Abaixo, você encontrará os links para esses canais específicos.
Se preferir me ouvir falar em francês, espanhol e português, as ferramentas de IA agora nos permitem fazer isso para alcançar mais pessoas. Se vocês quiserem nos apoiar e ao programa, vão adorar meu novo livro. Acesse makehimasandwich.com. As férias estão chegando. Você pode conseguir isso. Também estamos vendendo cópias autografadas, então você pode adquirir uma. Não consigo pensar em mais nada. Obviamente, você pode apoiar o programa simplesmente acessando candysowens.com e comprando alguns dos nossos produtos, como a nossa Sanders Cup. Essa tem sido um sucesso de vendas. E além disso, vi que alguns de vocês perguntaram sobre os aviões egípcios. Sim, temos isso para vocês. Vamos ficar por uma semana. Amanhã vamos falar um pouco mais sobre os aviões e sobre algo que aprendi a respeito deles, que é incrivelmente interessante. E então, na sexta-feira, vamos falar sobre as finanças da Turning Point USA. Então continue acompanhando por aqui. Nos vemos amanhã, pessoal!